Boa tarde, todo mundo. Hoje nós vamos começar nosso sexto GE Online de Bioquímica 13. E o assunto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a via glicolítica. Uma parte que eu espero que não tenha causado tanta dúvida para vocês, mas acho que com essa aula de hoje a gente consegue, de certa forma, tirar todas as dúvidas e aí ficar um melhor entendimento. A gente vai discutir hoje um pouco sobre a via glicolítica. Então, vamos lembrar lá da nossa aula, a via glicolítica é uma via onde uma molécula de glicose vai sofrer 10 reações sequenciais, a passar por 10 reações sequenciais, sendo que no final, 2 moléculas de piruvato vão ser produzidas. Ou seja, para cada mol de glicose que entrar na via glicolítica, 2 moles de piruvato são produzidos. Uma outra coisa que tem que ficar claro também, que a via glicolítica é uma via importante porque ela está presente basicamente em todas as células do nosso organismo. Então, tem células que só vão conseguir extrair energia de carboidrato se não se, mas assim, é a única via metabólica que a célula vai conseguir extrair energia de carboidrato, mesmo que a célula não tenha mitocôndria ou na ausência de oxigênio, né? Então, assim, é uma via metabólica muito importante e para cada molécula de glicose que entrar na via glicolítica, 2 moléculas de ATP são produzidas e 2 moléculas de NADH ou NAD reduzido são produzidos. Tá certo? Muito bem. Continuando aqui, então lembra, a molécula de glicose sofre a primeira reação catalisada pela hexoquinase, que é uma enzima que transfere grupamento fosforil do ATP para a hidroxila do carbono 6, formando, então, glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato sofre uma reação de isomerização pela fosfoinositidase isomerase, sendo transformada em glicose 6-fosfato. Vai entrar agora a segunda reação de fosforilação, onde frutose 6-fosfato vai ser fosforilada na hidroxila do carbono 1, formando frutose 1,6-bifosfato. Essa etapa é mais importante da via glicolítica porque ela, de certa forma, compromete a molécula o carboidrato que entrou na via para a reação de produção de energia, ou seja, para o processo oxidativo. Frutose 1,6-bifosfato ela é quebrada em 2 compostos, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona fosfato, pela aldolase, e somente o gliceraldeído 3-fosfato é reativo para as enzimas sequenciais. Para que você não perca os átomos de carbono presentes na dihidroxicetona fosfato para a produção de energia, uma enzima chamada triose fosfato isomerase transforma dihidroxicetona em gliceraldeído. Na sequência, o gliceraldeído vai sofrer uma conversão oxidativa com acoplamento de ATP, de fosfato, né? Um fosfato que não é um fosfato, vindo do ATP, tá? É um fosfato inorgânico, formando um 3-bifosfoglicerato. Esse 1,3-bifosfoglicerato vai sofrer uma reação aonde um fosfato rico em energia ele irá
transferir esse fosfato rico em energia para a molécula de ADP. Então, libera o ATP e 3-fosfoglicerato. Depois, esse 3-fosfoglicerato sofre pela ação da fosfoglicerato mutase, uma transferência. Na verdade, não é uma transferência, porque a enzima já tem um fosfato, forma aquele composto intermediário 2,3-bifosfoglicerato, e aí o fosfato da posição 3 sai, formando 2-fosfoglicerato. Esse 2-fosfoglicerato sofre uma reação de desidratação, formando fosfenolpiruvato, e o fosfenolpiruvato, que é um composto rico em energia, ele libera a molécula de fosfato inorgânico para a síntese de piruvato. De forma rápida, essa é um resumo do que acontece na via glicolítica. Então, nós temos duas fases claras, que a primeira fase, que é uma fase de investimento, que a gente vai chamar de fase preparatória, fase de investimento, onde a energia contida no ATP vai ser empregada na molécula de glicose para você começar a energizar essa molécula de glicose para poder extrair mais energia dela. E a segunda fase, que é a fase de pagamento, que é a fase onde se extrai a energia que foi investida, mais energia que a molécula já contém. Ou seja, na fase preparatória, eu gastei 2 moléculas de ATP para ativar a molécula de glicose, e na fase de pagamento, 4 moléculas de ATP foram produzidas. Certo? Dando um saldo de 2 moléculas de ATP. Só lembrar que na fase de pagamento, a gente tem 2 moléculas fazendo reação. Por isso que é o dobro de tudo que é produzido. Muito bem. Até aí, isso é uma definição, é um resumo da via glicolítica. Mas o que eu quero efetivamente entrar hoje no nosso assunto? É sobre as 3 reações que são irreversíveis da via glicolítica e a razão pela qual torna essas reações irreversíveis. O que torna essas reações irreversíveis? Vamos olhar aqui o ATP. O ATP, então, ele é composto por uma base nitrogenada, que é a adenina, um açúcar, que é a ribose, e 3 fosfatos. Na verdade, 3 grupos fosforil. Repara que cada fosfato ele está ligado a átomos de oxigênio. E esses átomos de oxigênio, 2 deles, no terceiro fosfato, têm 2 cargas negativas, enquanto que os outros grupos fosforil têm uma carga negativa. Essas cargas negativas, elas têm uma tendência a repelir, porque são cargas são grupamentos com mesma carga, o que faz com que haja repulsão. Essa energia que é utilizada para manutenção das ligações covalentes, quando forem quebradas, vão ser liberadas. Por isso que essa molécula de ATP é capaz de absorver energia, de armazenar energia. Para quê? E aí o que acontece? Quando a gente tem a hidrólise do ATP, essa hidrólise o átomo de oxigênio ataca o grupamento fosfato, que vai quebrar a ligação do fosfato com o oxigênio do próximo grupo fosforil, liberando fosfato inorgânico e ADP. Essa molécula de ADP, ela se reorganiza, ficando ionizada na forma de ADP-3. Se a gente olhar aqui a reação, ATP-4 mais água, ou seja, o processo de hidrólise da molécula de ATP, gera ADP-3 mais fosfato inorgânico -2, com um ΔG de -30,5 kJ por mol.
Ou seja, quebrou, libera essa quantidade de energia. Vamos lembrar que as 3 reações irreversíveis da via glicolítica são a catalisada pela hexoquinase, a catalisada pela fosfofrutoquinase 1 e catalisada pela piruvatoquinase. A reação... e o que torna essa molécula de ATP estável? Porque essas cargas poderiam criar uma repulsão tão grande que a molécula do ATP ela quebraria. Então, o ATP ele está sempre ligado ao átomo de magnésio, porque o magnésio vai estabilizar as cargas negativas dos grupamentos. Tá certo? Muito bem. A primeira reação... volta ainda um pouco. Então, a gente consegue ver que o ADP, quando quebrado, libera uma energia livre de menos 32,8 kJ por mol. O ATP, como eu disse, menos 30,5 kJ por mol. E o ATP em AMP, 45,6 kJ por mol. Ou seja, qualquer forma como o ATP ou o ADP se quebra, ele produz bastante energia, né? A reação catalisada pela hexoquinase, qual que é? É a glicose sendo fosforilada com um fosfato que vem do ATP na hidroxila do carbono 6 da molécula de glicose, formando glicose 6-fosfato. Por que essa reação é uma reação irreversível? Por que é uma reação do tipo irreversível? Como eu disse, a quebra do ATP, a hidrólise da molécula de ATP, ela libera menos 30,5 kJ por mol. Quando essa reação está acontecendo, a gente percebe que essa reação libera menos 16,7 kJ por mol. Porque são necessários 13,8 kJ por mol para que o fosfato entre na molécula de glicose. Então, a diferença entre o que é liberado pelo ATP e o que é necessário para a fosforilação da molécula de glicose é esse menos 16,7. A reação contrária não tem energia suficiente para a síntese do ATP. Ou seja, a transferência do grupamento fosfato da glicose 6-fosfato para o ADP. Porque eu vou precisar de 30 kJ, 30,5 kJ, para que a molécula de ATP seja fosforilada. Então, como tem somente a liberação de menos 16 kJ, eu não tenho energia suficiente para a reação contrária. Mas então essa reação não acontece. A reação contrária, que é glicose 6-fosfato sendo transformada em glicose, não acontece? Acontece. Só que com uma outra enzima, que é a glicose 6-fosfatase, que lembra que é aquela enzima que participa da gluconeogênese. Ideia semelhante vai acontecer na na reação catalisada pela fosfofrutoquinase. Frutose 6-fosfato recebe um grupamento fosforil do ATP magnésio, que vai ser inserido na hidroxila do carbono 1, dessa frutose 6-fosfato, formando frutose 1,6-bifosfato. Com ΔG, que é a energia que é liberada, de menos 14,2 kJ. De tal forma que a energia gasta necessária para a fosforilação da hidroxila do carbono 1 são de 16,3 kJ por mol. Ou seja, a energia liberada não é capaz de sintetizar o ATP. Por isso que em níveis celulares, em condições celulares e níveis fisiológicos, essa reação se torna irreversível. O que a gente está tendo aqui? Duas reações onde a molécula de ATP é quebrada para a síntese do intermediário fosforilado
da via glicolítica. A terceira reação catalisada pela piruvato quinase é uma reação onde um composto, que é o intermediário da via glicolítica, ele vai ser quebrado para a síntese de ATP. Tudo bem? Quanto de energia tem a molécula de fosfenolpiruvato? Se essa molécula for quebrada, ela pode liberar menos 61,9 kJ por mol. Como vai haver a síntese de ATP, eu vou precisar retirar 30,5 kJ por mol. O ΔG necessário o ΔG que é liberado nessa reação é menos 31,4 kJ. Ou seja, é uma energia ainda baixa para a síntese da molécula de fosfenolpiruvato, que tem 61,9 kJ. Portanto, essa reação também é uma reação irreversível, porque a energia liberada não é o suficiente para a síntese do fosfenolpiruvato. Só que esse menos 31,4 kJ, ele ainda tem um fator que ele faz com que direcione o sentido da via glicolítica na formação do piruvato. O somatório de todas as energias liberadas em cada reação é uma reação negativa, é um valor negativo, ou seja, de liberação de energia, de tal forma que o sentido da via é sempre glicose, piruvato, e a formação do piruvato. Tá certo? Então, o que a gente tem? Essas reações irreversíveis, elas são irreversíveis por uma questão energética, onde a energia liberada não é capaz de sintetizar ou o ATP consumido na reação ou o fosfenolpiruvato consumido também na reação pela piruvato quinase. E isso vai fornecer mecanismos de regulação da própria via. Porque eu vou ter, se torna necessário que a via receba, que você, para ter essas reações contrárias, você tenha enzimas diferentes. Como é o caso da glicose 6-fosfatase, da frutose 1,6-bifosfatase e da piruvato carboxilase e fosfenolpiruvato carboxiquinase. Lembra que pela gluconeogênese, a reação catalisada pela piruvato quinase, ela precisa de duas enzimas. Duas enzimas e consumo de duas moléculas, uma de ATP e outra de GTP. Tá certo? Então, isso justifica o fato da necessidade de enzimas diferentes para a gluconeogênese, que é uma via em sentido contrário à via glicolítica. Tá certo? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Professor, você falou... Quando você estava falando das cargas do ATP, eu fiquei meio perdida, não sei se eu entendi direito. Deixa eu te mostrar aqui. O ATP ele tem várias cargas negativas. Então, se você for ver os grupamentos fosforil, olha lá em cima. O terceiro, que é o mais distante da adenina, tem duas cargas negativas. E os restantes, uma carga negativa. Esses grupos negativos, eles tendem a se repelir, né? Porque eles têm a mesma carga. Essa repulsão, você imagina o seguinte, uma ligação covalente que tenha que suportar grupos que está havendo repulsão entre vários grupos, tem que ser uma ligação rica em energia, não tem? Sim. Então, por isso o ATP é um composto rico em energia.
Porque as ligações covalentes que mantêm os grupos na sua estrutura têm que ser ricas em energia para suportar essa repulsão. Se você deixasse isso muito tempo, você teria uma tendência à hidrólise do ATP em condições intracelulares. Uma forma de evitar isso é a presença dos íons magnésios, que diminui a repulsão de cargas, porque eles vão... E o magnésio interage com as cargas negativas do oxigênio. Entendeu? Entendi sim. Então, a presença do íon magnésio é para evitar que ocorra a hidrólise do ATP. Isso. Perfeito. Tá certo? Tá certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Professor, eu estava vendo uma videoaula que estava falando também sobre o AMP. Eu não sei se isso cabe aqui agora, porque eu não entendi muito bem porque que ele explicou sobre a relação do fósforo. Que, tipo assim, primeiro tira o fósforo ATP, depois o DDP e depois vai para o NP. Eu não entendi por que isso. Porque é o seguinte, você tem... na verdade, existe uma enzima que chama difosfonucleosídeo quinase, que quando você transforma, você quebra o ATP em ADP, ou esse ADP ele vai sofrer fosforilação novamente, ou essa difosfonucleosídeo quinase ela surge transferindo um ADP, um fosfato de um ADP para um outro ADP, gerando ATP e AMP. Só que a quantidade de AMP ela é muito baixa dentro da célula. Tá certo? Você vai ter... existe um AMP, que chama AMP cíclico, que a energia de hidrólise dele é muito alta. Porque o fosfato está fazendo uma ligação com uma hidroxila da própria ribose. Isso gera uma tensão intramolecular, de tal forma que a energia depois, para a manutenção dessa ligação, ela é alta. Mas, de certa forma, o AMP ele é mais um produto da quebra do ADP pela difosfonucleosídeo quinase, que gera ATP e AMP. Mas ele vai estar em concentração muito baixa dentro da célula. E ele vai ser importante para sinalizar alguns mecanismos intracelulares que vão estimular a quebra de glicose. Porque quando você aumenta a AMP, significa que a célula está perdendo energia. Então, tem que ativar uma via metabólica para poder aumentar essa energia. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Professor, você disse que as reações eram irreversíveis porque não tinha energia livre de Gibbs disponível para ocorrer a reação contrária. Isso, isso. Correto? Ok. Então, trocar a enzima faz com que a energia livre de Gibbs varie? Não isso. Quando você troca a enzima, você muda o tipo de reação e aí aquela reação passa a acontecer. Você imaginar que a quebra da molécula de glicose 6-fosfato, deixa eu botar aqui para facilitar. Se fosse catalisada pela hexoquinase, então glicose 6-fosfato dando glicose mais ATP, você teria que ter bastante energia e molécula de ADP. Tá certo? Quando você tem a reação catalisada pela glicose 6-fosfatase, a energia é baixa, porque só a quebra de uma ligação liberando fosfato. Não tem a necessidade de entrada na molécula de ADP. Sim. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, professor. Então, falou. Então, gente, semana que vem, no mesmo horário, a gente fará uma novo GE. Tá certo? Depois vamos combinar os dias que a gente combina lá pelo Google Escola, o dia para a gente começar a dar as aulas. Tá bom? Eu ia até comentar
sobre isso que a aula que você deu hoje é sobre uma matéria que a gente já viu, né? Isso. Aí, quando eu postei no Google Classroom a sugestão, eu vi que várias pessoas estavam disponíveis a ser na quarta-feira. Aí eu queria ver o que você achava. Se quarta-feira é um horário bom para você, se você prefere algum outro dia. Pode ser. Para mim não tem problema, não. Então tá ótimo. Quer marcar que hora? Mesmo horário, pode ser? Pode ser, 3 horas então. Então essa quarta-feira, 3 horas. Tudo bem? Uhum. Então, gente, um grande abraço. Fiquem em casa, se cuidem e até quarta-feira. Até, obrigada. Professor. Até. Até mais.